Olá! No vídeo de hoje eu trago algumas indicações de livros para presentear crianças. Fim de ano tá chegando, hora de escolher os presentes da galera aí, não sei vocês, mas eu adoro, obviamente, presentear as pessoas com livros. Até aquela galera que não lê muito, eu costumo presentear com livros, me atentando para alguns pontos sempre, aí costuma dar certo, depois eu vou compartilhar aqui com vocês. Mas então, pensando nessa época, eu pensei em fazer um vídeo com diversas indicações para diversos grupos diferentes, de presentes que vocês poderiam dar. Só que aí o vídeo foi ficando enorme, o roteiro, na verdade, a lista de livros que eu separei. E aí, vendo o tamanho gigantesco da lista, que provavelmente renderia um vídeo aí, um longa-metragem, sei lá, 50 minutos talvez de vídeo, eu resolvi quebrar em 3 vídeos, se eu não me engano, diferentes. Ainda não decidi se eu vou fazer 3, mas pelo menos 2 teremos. E o de hoje é então livros para presentear crianças. Eu acredito que a infância é uma das melhores, se não a melhor época para tentar inserir o hábito de leitura, fora que alguns aqui muito provavelmente vão se identificar com isso, fora que é muito gostoso ser leitor desde pequeno. Eu, particularmente, não lembro de nenhum momento na minha vida no qual os livros não estiveram presentes. E isso se deve muito ao incentivo que veio de casa. Lá no Instagram, vira e mexe, eu abro algumas caixinhas de perguntas e sempre recebo perguntas do tipo: como você se tornou leitora? Como você lê tanto? Etc. E eu sou leitora desde pequena e eu tenho certeza de que eu não seria a leitora que eu sou hoje se não fosse o incentivo dos meus pais desde pequena. Então, assim, nunca economizaram com educação, sempre compraram muitos livros, assinavam coisas pra gente, por exemplo, a Turma da Mônica, até contei essa história aqui em um vídeo aqui no canal. Inclusive, meus pais assistem aos vídeos aqui no canal, então, pais, muito obrigada pelo incentivo. E aí, às vezes, alguns pais vêm me perguntar o que pode fazer para o filho ler mais. E primeira coisa, então, incentivar, sempre comprar livros, pegar emprestado quando for possível, dependendo da sua realidade. E o que eu considero mais importante, você, pai, lê, porque de verdade, eu acho que o exemplo na infância é o maior incentivador. Então, assim, se seu filho te vê lendo, se ele te vê tendo um prazer naquilo, é muito provável que ele queira repetir esse comportamento. Dito isso, vamos então para a lista de livros. Bom, eu acredito que todos os livros que eu escolhi aqui podem ser lidos por crianças de todas as idades e de todas as idades. Bom, a partir do momento que a criança consegue entender a história, então, sei lá, de uns 3, 4 anos pra frente. Alguns elas conseguirão aproveitar mais, outros menos, mas quando tiver algum comentário específico para ser feito acerca da idade, eu falo aqui, conforme eu for apresentando cada um dos livros, eu vou falar brevemente de cada um deles para esse vídeo não ficar muito gigantesco. E acho que se tratando de literatura para crianças, é importante ter aquele viés de trabalhar bastante o imaginário, ser um livro divertido. Então, muitos dos livros que estão aqui, basicamente todos são livros de fantasia, que eu acho que são bem legais para as crianças, só que, como muito bem disse C.S. Lewis, as melhores histórias para crianças não são apenas para crianças. Ou seja, os pais também podem aproveitar estes livros aqui, e devem, aliás, vou mencionar aqui alguns casos. E já que falamos de C.S. Lewis, vamos começar com ele, com As Crônicas de Nárnia. Eu li esse livro aqui, eu devia ter por volta de uns 9 anos, se não me engano. Inclusive, quando eu estava escolhendo os livros que compõem esta lista aqui, eu pensei que tá na hora de reler As Crônicas de Nárnia, né? Porque, nossa, faz muito tempo que eu li. Nesta edição aqui estão as 7 crônicas escritas pelo C.S. Lewis. Ele se interessava muito por literatura infantil. Aqui a gente tem até um texto, ao fim do livro, de autoria dele, que, se não me engano, se chama 3 Maneiras de Escrever Histórias para Crianças. Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso mesmo, 3 Maneiras de Escrever para Crianças. Fora que a escrita é uma delícia. Sério, é muito legal de ler isso aqui, muito gostosinho. E cada crônica tem uma divisão. Então é legal porque você pode ler com seu filho, por exemplo, uma parte por noite. Se ele deixar, você só lê uma parte, né? Porque é tão legal que provavelmente ele vai pedir mais coisa, é curtinho, então dá pra ler antes de dormir, talvez. Tem algumas ilustrações também, não são muitas, mas tem algumas. Eu sei que tem uma outra edição, eu vou deixar a foto aqui, mas não sei se ela tá disponível, porque pelo que eu lembro foi uma edição especial, inclusive se
eu achar, talvez eu até compre, porque eu não sou muito fã dessa edição aqui porque ela tem folhas brancas. Quem tá aqui no canal há mais tempo sabe que eu não gosto muito de folhas brancas, prefiro folhas amarelas. E essa outra edição que eu deixei a foto aqui tem folhas amarelas. Mas, de verdade, livro maravilhoso, com certeza as crianças vão gostar disso aqui. E me parece que é o tipo de história legal de se ler mais novo e depois revisitar mais tarde. Se alguém tiver feito essa experiência, me conta aí nos comentários. E falando de C.S. Lewis, vamos falar agora de um amigo muito próximo dele, que é Tolkien. Trouxe aqui o Hobbit, porque, bom, o Tolkien compôs essa história aqui com a intenção de ser uma história infantil mesmo, e também porque eu acredito que, bom, dentro de tudo que eu li do Tolkien, acho que não há melhor maneira de entrar em contato com o universo do Tolkien, com o universo da Terra-média. Neste livro aqui a gente tem uma aventura protagonizada pelo Bilbo Bolseiro, que sai numa baita jornada cheia de perigos, aventuras e tudo aquilo que as crianças vão amar, acompanhado de 13 anões. E é muito legal também para ter isso aqui como base para o Senhor dos Anéis. Então, até pensando nessa questão de formar um futuro leitor, uma pessoa que vai ter contato com os livros por muito tempo, lê primeiro o Hobbit e aí mais tarde ser apresentado ao Senhor dos Anéis, porque Senhor dos Anéis, na minha visão, pode ser um pouco entediante para crianças. O Hobbit não, acho que o Hobbit é na medida, as crianças certamente vão amar isto aqui. Eu li quando eu era adolescente, mas com certeza teria amado ler isto aqui pequena. Então, mais um livro aí legal para ler com seus filhos, ou até mesmo para deixá-lo ler sozinho, dependendo da idade. Acho que com uns 6, 7 anos, talvez, a criança já consiga ler um livro deste aqui tranquilamente. Agora, indo para um autor que teve um papel muito significativo na minha formação como leitora, que foi Júlio Verne. Eu trouxe aqui o que é mais marcante para mim, que é A Volta ao Mundo em 80 Dias, mas já li vários outros livros dele. Inclusive, a editora que publica esta minha edição dele aqui tem um box, talvez vocês até consigam ver. O box está aqui, peraí que eu vou pegar. O título é 4 Viagens Extraordinárias e aqui nós temos 20.000 Léguas Submarinas, A Ilha Misteriosa, Viagem ao Centro da Terra e A Volta ao Mundo em 80 Dias. Entre estes aqui eu só não li A Ilha Misteriosa, mas os outros 3 acho que servem muito para criança, provavelmente o A Ilha Misteriosa também, porque pela minha experiência lendo o Júlio Verne, as histórias parecem ter meio que um mesmo estilo, sabe? Então acho que deve servir para criança também, apesar de que ele é mais longuinho, então talvez para crianças com uma idade mais avançada. Mas Viagem ao Centro da Terra e A Volta ao Mundo em 80 Dias, que são mais curtinhos, são perfeitos para crianças. Nossa, eu amo esse livro aqui, é divertidíssimo. Aqui a gente tem como protagonista um gentleman inglês chamado Phineas Fogg, que se sente desafiado pelos seus companheiros a dar a volta ao mundo em 80 dias. E no mesmo dia que ele se sente desafiado, ele já cata suas coisas, seu empregado recém-contratado, e vai então dar a volta ao mundo em 80 dias. E é muito legal, porque eles passam por diversos lugares, várias culturas, tudo isso é retratado aqui. O Júlio Verne conta a história de uma maneira muito legal, é bem amarradinha, sabe? Nossa, uma delícia. Isso aqui é muito legal, certeza que vai agradar não só as crianças, mas também aos pais delas. Agora eu vou mostrar um livro que quase ninguém conhece, mas é que realmente não tem como não falar dele. Harry Potter e a Pedra Filosofal. Esta edição aqui é maravilhosa, ganhei de presente de uma pessoa muito querida, Lúcia, um beijo. E aí pode ser até legal para as crianças, porque ela é toda ilustrada, tem algumas, eu não sei o nome disso, mas são aquelas figuras que ficam assim erguidas, sabe? Nossa, é muito legal essa edição mesmo, então pode ser legal ter essas edições aqui para crianças. Essa edição aqui é da Mina Lima, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo todos os links para onde vocês podem encontrar essas edições que eu mostrei. Aliás, menos a de O Hobbit, porque a edição de O Hobbit que eu tenho não tá mais disponível, mas está disponível uma muito mais bonitinha. É com essa mesma ilustração aqui, que é do próprio Tolkien, mais capa dura, tá bem bonita a edição, vou deixar o link aqui. Mas voltando então para Harry Potter. Harry Potter é uma das histórias mais legais para criar hábito de leitura nas crianças, em qualquer pessoa, eu diria praticamente, porque é aquela história que te envolve muito, é muito legal e é seriada. Então, você lê o primeiro volume, você já quer ir pro próximo e depois pro próximo, ou seja, já vai criando aquele hábito mesmo. E Harry Potter não só é muito legal, mas é aquele tipo de história que é divertida, mas
tem uns panos de fundos por trás, não é uma coisa puramente lúdica, sabe? Tem algumas questões que são discutidas por trás e que são questões com as quais eu acredito que a criança deva entrar em contato o mais rápido possível, como, por exemplo, empatia, a importância da amizade, da coragem, enfim, eu sou suspeita pra falar porque eu amo demais Harry Potter. E os livros fazem esse baita sucesso e não é à toa. Este aqui talvez seja o mais à prova de erros, na minha opinião. Eu acho que eu nunca vi ninguém falar mal de Harry Potter. Só quem eu vi falar mal é a galera que nunca leu. Agora trago duas indicações de uma vez só porque eu queria falar do autor, que é o Hans Christian Andersen. Deixa eu ver se vocês conseguem ver as capas, acho que sim. O Hans Christian Andersen foi um autor dinamarquês muito importante e que se dedicou muito à literatura infantil. Na Europa ele é inclusive colocado lado a lado com os irmãos Grimm, que eu também tenho aqui, ó, acho que vocês conseguem ver. Entretanto, os contos dos irmãos Grimm, o pessoal fala que é um pouco pesado de ler no original, né? Eu não li no original, tá aqui ainda, mas não li ainda. Quando pequena eu li adaptações e também assisti as clássicas adaptações da Disney, então talvez o original não seja uma boa, mas se você achar a adaptação pode ser legal também. Mas com o Hans Christian Andersen eu entrei em contato com as histórias como ele as compôs mesmo, então acho que tem o problema dos irmãos Grimm, por exemplo. E eu trouxe essas duas edições aqui que eu achei lindíssimas da Editora 34, é um lançamento recente. Aqui a gente tem A Sereiazinha e outras histórias. A Sereiazinha é uma das histórias mais famosas dele, que deu origem à Pequena Sereia. E aqui a gente tem O Patinho Feio e outras histórias. Tinha estourado a luz, acho que vocês conseguem ver melhor a capa agora. Achei linda. E as edições também têm algumas ilustrações, ó. Aqui... mais uma. São bastante ilustradas e ilustração sempre é um chamariz para criança, né? Então fica a dica dessas edições. E, nossa, o Patinho Feio, meu Deus do céu, eu juro por Deus que eu lembro direitinho da primeira vez que eu li, na verdade, que eu entrei em contato com essa história, porque ai, é muito triste. Mas, né, para acostumar aí as crianças a lidar com a frustração desde cedo, porque é algo importante, ainda mais quando a gente olha para essa geração atual, né? Meu Deus do céu. Mas, enfim, fica a dica dessas edições lindíssimas. Não sei se há outras com essas mesmas histórias, com ilustrações coloridas, porque as ilustrações aqui são em preto e branco, apesar de que eu acho que não há prejuízo algum, mas crianças talvez fiquem mais interessadas por coisas coloridas, né? Mas as edições são lindas e se eu achar algumas outras alternativas, deixarei também aqui no box de informações para vocês. E agora vamos falar das fábulas de Esopo. Aqui a gente tem o tipo de história que, mesmo que você não saiba que é uma fábula de Esopo, você vai conhecer. Só pra vocês terem uma ideia, daqui que vem aquelas histórias da lebre e da tartaruga, da cigarra e da formiga, do lobo e o cordeiro, tá tudo aqui. E o que é legal é porque as histórias são bem curtinhas, então de novo fica a sugestão para ler com seu filho, sobrinho, etc, antes de dormir, pode ser bem legal. E além disso, a fábula tem aquele aspecto da moral. Então você conta uma historinha e tem uma moral ali por trás. E pode ser legal para incitar as crianças. Então lê a historinha para ela e pergunta: o que isso aqui quis dizer? E se você ficar meio perdido na interpretação, aqui nesta edição que eu tenho, que é da Kozak Naif, que eu acredito que não está mais disponível, mas eu acho que em todas as edições deve ter isso, tem a moral da história. Deixa eu ver se vocês conseguem ver aqui, ó, bem no cantinho. E é uma delícia de ler. Eu sei que tem algumas histórias que podem parecer um pouco bobas, principalmente aos olhos dos adultos, mas vale a pena, as crianças vão amar com certeza, e é o tipo de obra da qual você consegue tirar lições bem legais. Agora, uma que pode ser mais aproveitada talvez pelos adultos e pelas crianças em conjunto, aqui talvez eu tenha dado uma roubada, que são os contos do Tolstói. Se alguém aí não estiver ligando o nome do autor à obra, o Tolstói é autor de grandes romances da literatura universal, como Guerra e Paz, Ana Karenina, mas ele também escreveu muitos contos, e a gente tem um volume aqui. Esta edição que eu tô mostrando, que são 3 volumes, este aqui é o volume 2 do box que eu tenho, não tá mais disponível, mas está disponível exatamente o mesmo texto nesta edição aqui, que sai pela editora Companhia das Letras. E aí, por que eu digo que pais e crianças podem se beneficiar disso? Por exemplo, você, se você é pai, mãe, tá assistindo aí, você pode comprar esse livro, você fica aí com boa parte dos contos para você, porque alguns as crianças não vão gostar, mas tem uma boa parte dos contos que elas irão gostar, que são os contos da Nova Cartilha, que aliás se parecem bastante com as fábulas de Esopo. São histórias curtinhas, esses contos da Nova Cartilha são histórias que o Tolstói compôs
para educar os filhos dos camponeses que moravam na propriedade dele, que trabalhavam para ele. Então tem uma época que ele tem um projeto de criar uma escola rural para ensinar esses filhos de camponeses, e aqui a gente tem as historinhas que ele utilizava para isso. E é bem legal porque, bom, parece com as fábulas de Esopo, alguns são até recontos das fábulas de Esopo, recontos de histórias famosas, todas voltadas para a criança. Então acho que a criançada vai adorar isso aqui. Sei de gente que participou da leitura conjunta que eu promovi neste ano aqui dos contos do Tolstói, e aí a gente não leu esses contos da Nova Cartilha, a gente leu somente os contos mais adultos, mas eu soube de algumas pessoas que pegaram os contos da Nova Cartilha para ler para os filhos e os filhos adoram. Então fica a dica aí, e aí você pode até pegar um livrinho bom para você. Olha só, já mato 2 coelhos com uma tacada só. E por fim, gostaria de falar de um quadrinho. Quadrinhos também são uma pedida excelente para crianças, né, ilustrados, etc. E aqui eu trouxe um dos meus favoritos e que foi eleito pela revista Time como o melhor quadrinho para todas as idades, e eu não poderia concordar mais com essa definição. Temos aqui Bone, de Jeff Smith. Bone é essa criaturinha aqui branca, lembra um pouco o Penadinho, talvez, para o imaginário aqui do pessoal do Brasil. Mas então, o que acontece? Os Bones são essas criaturas e eles vivem num local somente para Bones, que se chama Boneville. Mas a gente tem 3 Bones aqui, que são os protagonistas desta história em quadrinhos, que são expulsos de Boneville. Logo vocês ficam sabendo o motivo, mas não vou revelar aqui. E aí eles começam a vagar por um deserto, depois se perdem um do outro, mas no fim das contas eles vão parar no mesmo lugar, que é uma floresta. E logo eles vão vendo ali que as coisas estão um pouco esquisitas, aos poucos eles começam a descobrir o que está acontecendo e logo estão envolvidos em uma baita jornada. Bone tem 3 volumes, este aqui é o primeiro, tem mais 2 outros, vou deixar o link aqui para onde vocês podem encontrar, acho que dá até para comprar o box inteiro já, e é muito, muito, muito legal mesmo. Talvez crianças com 8 a 12 anos, acho que podem aproveitar mais, e aí podem até conseguir ler sozinho e aproveitar direitinho. Acho que antes disso talvez seja legal os pais darem uma acompanhada para explicar algumas coisas, mas muito, muito, muito divertido mesmo. Nossa, eu amo Bone, eu nem vou mais falar muito de Bone, porque a gente tem um vídeo aqui no canal no qual eu falo somente sobre Bone, explico direitinho o que é. Eu deixarei o link aqui também na descrição do vídeo, caso vocês queiram ver. E 2 indicações que eu não tenho aqui, mas acho que vale fazer sempre. Uma é Turma da Mônica, eu sei que tá saindo aí, pelo que eu vi, o que tá bombando mais agora é a Turma da Mônica Jovem, mas quando lançou a Turma da Mônica Jovem foi quando eu parei de ler Turma da Mônica, pegou bem nessa época, mas nossa, a Turma da Mônica fez parte da minha infância, fez parte da infância do meu irmão, a gente adorava, a gente ficava empolgado quando as férias chegavam, porque tinha um almanacão de férias da Turma da Mônica, e eu vi que o almanacão ainda existe, então fica a dica aí pros pais, porque, gente, é sensacional, porque tem várias histórias inéditas, e além disso, tem algumas atividades também, então, ai, maravilhoso, esperava ansiosamente, só queria saber do almanacão nas férias. E a outra dica que eu queria dar, que pode ser legal, que foi uma coisa que também contribuiu bastante para minha formação como leitora, é uma Bíblia ilustrada. Eu venho de uma família católica, não sou católica hoje em dia, sou agnóstica, mas eu li esta Bíblia aqui e eu adorava. Pelo que eu vi, não dá mais para encontrar essa Bíblia hoje, mas eu vou deixar algumas outras sugestões aqui que eu ouvi falar muito bem, então vou deixar aqui para vocês. Mas acho legal a criança ter contato com a Bíblia, para as famílias que têm uma vida religiosa e acham importante passar isso para a criança, então acho legal e queria dar meu depoimento aqui, porque foi muito legal mesmo ter contato com a Bíblia desde pequena, era uma delícia, adorava, vivia aquela Bíblia para cima e para baixo, então pode ser legal aí para as crianças também. Certamente deixei alguma coisa passar aí, algum autor legal. Ó, acabei de lembrar do Monteiro Lobato, por exemplo, vou ver se eu acho alguma coisa dele e deixo aqui, porque as histórias dele também foram muito importantes na minha infância. Mas se alguém tiver mais sugestões aí, por favor, fique à vontade para deixar aqui nos comentários, que a gente vai formando uma lista maior ainda, conta aí as experiências que vocês tiveram. E se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever no canal, caso não seja inscrito ainda. Um grande beijo e até o próximo vídeo.